Olá, pessoal! Continuando a nossa segunda parte da aula sobre anatomia do sistema urinário. E agora nós veremos alguns aspectos anatômicos sobre os ureteres, bexiga urinária e uretra. Começando pela descrição anatômica dos ureteres. Os ureteres são ductos musculares com um comprimento aproximado de 25 a 30 centímetros, que são responsáveis pela condução da urina, aqui produzida no rim, em direção à bexiga urinária. Na região do hilo renal, eles estão situados posteriormente aos vasos renais, e a partir daqui, eles seguem um trajeto descendente junto à parede posterior do abdômen, numa posição retroperitoneal, e penetram aqui na cavidade pélvica, curvando-se em direção medial, para terminar na bexiga urinária. Essa ilustração mostra uma vista posterior da bexiga urinária, algumas estruturas aqui relacionadas ao sistema genital masculino, como o ducto deferente, glândula seminal, próstata, que será então descrita na aula sobre esse sistema. Mas aqui eu quero que vocês notem a chegada dos ureteres, para então adentrar aqui na parede posterior da bexiga urinária. E aqui nessa ilustração ao lado, em uma vista anterior, a bexiga urinária foi seccionada, e aqui vocês estão vendo internamente nela essas duas aberturas que são os ósteos dos ureteres, por onde então escoa a urina conduzida pelos ureteres para ser armazenada aqui dentro da bexiga urinária. Ao longo do seu trajeto, distinguem-se três partes ou três porções dos ureteres. A porção mais superior é a porção abdominal. Em seguida, quando ele entra na cavidade pélvica, nós temos uma porção pélvica dos ureteres. E, por fim, existe uma porção intramural, que atravessa obliquamente a parede aqui da bexiga urinária. Então, aqui a gente vê essa chegada dos ureteres atravessando a parede da bexiga urinária, e vocês observam então que ele vem aqui, de forma oblíqua, até para atuar como um mecanismo anti-refluxo quando há contração da bexiga urinária para a expulsão então dessa urina em direção à uretra. Normalmente, os ureteres apresentam 3 locais de estreitamentos ou constrições. Um dos locais onde ocorrem essas constrições seria na junção da pelve com o ureter. Então, aqui nessa região próxima aos rins, próxima à região do hilo renal. Um outro local em que frequentemente há constrição do ureter seria no cruzamento com os vasos ilíacos. E também no local da passagem através da parede da bexiga urinária, que é a porção intramural do ureter. Essas áreas de constrição são possíveis locais de obstrução por cálculos renais, E além de causar uma dor intensa, o bloqueio do fluxo da urina pode vir acompanhado da dilatação dos segmentos que estiverem acima do local de obstrução, devido ao acúmulo de urina, levando a uma condição que a gente chama de hidronefrose, e que pode prejudicar de forma muito grave até o funcionamento dos rins. Com relação à vascularização dos ureteres, eles são irrigados por pequenos ramos de artérias provenientes das artérias que estão adjacentes ao seu trajeto, e incluem artérias derivadas aqui das artérias renais, ramos também derivados aqui das artérias gonadais. Então, nos homens são artérias testiculares e nas mulheres são artérias ováricas. Também existem ramos que suprem os ureteres, que são derivados aqui das artérias ilíacas, diretamente da aorta abdominal. E o retorno venoso se faz através de veias correspondentes. Seguindo agora para a descrição da bexiga urinária. Então, é um órgão muscular oco,
e que tem como função, né, atuar como um reservatório temporário para a urina até a sua eliminação. Aqui vocês estão vendo uma vista posterior nessa ilustração, né, mais uma vez mostrando aqui a bexiga urinária, né, estruturas que estão se relacionando a ela posterior e inferiormente. E aqui é uma foto de uma peça anatômica, né, com as mesmas estruturas como a gente visualiza aqui, só que no preparado anatômico. Então vejam a bexiga urinária, aqui ela está toda distendida, né, e aqui as estruturas que estão relacionadas ao sistema reprodutor masculino. E também a gente tem a chegada dos ureteres aqui, e aqui também foi seccionada, né, essa chegada dos ureteres aqui nessa região mais posterior e inferior da bexiga urinária. Essa é uma outra vista, uma secção sagital da região pélvica masculina. Então aqui vocês estão vendo, ó, a bexiga urinária, que fica posicionada dentro da cavidade pélvica, quando vazia. Posteriormente a região da sínfise púbica e anteriormente aqui ao reto. Acabei de mencionar para vocês que a bexiga urinária ocupa aqui a região da cavidade pélvica. Isso acontece quando ela está vazia, mas a gente sabe que conforme ela vai se enchendo de urina, ela se expande aqui antero-superiormente e acaba ocupando, né, parte do abdômen. Então, a forma, o tamanho e as relações com as estruturas adjacentes dependem da quantidade de urina que está, então, dentro da bexiga urinária. Existem variações também que são de acordo com o sexo e com a idade. Então, só dando um exemplo, no adulto, né, ela está situada na pelve, quando vazia e cheia, ela se expande para a região do abdômen. Já em lactentes e crianças pequenas, ela vai ter um formato um pouco mais fusiforme e ocupa a posição abdominal mesmo estando vazia. Essa posição dentro da cavidade pélvica ocorre após a puberdade. Vocês estão vendo ainda aqui nessa ilustração, né, o posicionamento da bexiga urinária posteriormente à sínfise púbica. E aqui vocês estão vendo em verde, né, a lâmina parietal do peritônio, que acaba revestindo, né, parte aqui da bexiga urinária e também estruturas adjacentes aqui da cavidade pélvica. Trouxe uma comparação da cavidade pélvica feminina e masculina para vocês entenderem um pouquinho das estruturas que estão posicionadas nessa região e a relação com a bexiga urinária. Então, em ambos os sexos, a bexiga urinária fica localizada posteriormente à sínfise púbica. E, na verdade, entre a sínfise púbica e a bexiga urinária existe um espaço que é chamado de retropúbico, que contém gordura, tecido conjuntivo frouxo e também um plexo venoso, tanto aqui nos homens quanto nas mulheres. No sexo masculino, a bexiga urinária fica localizada aqui anteriormente ao reto, enquanto que nas mulheres ela está situada anteriormente à vagina, né, e também aqui inferior ao útero. Isso, né, quando ela está vazia. Aqui uma vista superior dessa pelve masculina e feminina. Então, a bexiga urinária é o órgão mais anterior dentro da cavidade pélvica. No homem, ela posteriormente tem relação com o reto, e na mulher com a vagina e com o útero, que está aqui demonstrado nessa ilustração. E aí, posteriormente, então, essas estruturas do sistema genital feminino é que está, então, posicionado o reto. Eu comentei já com vocês que o peritônio acaba revestindo a superfície da bexiga urinária e também, né, parte das estruturas que estão localizadas na pelve masculina e feminina. Esse comportamento do peritônio dentro da cavidade pélvica forma espaços que a gente chama de escavações. Então, nos homens existe essa escavação reto-vesical, que é um espaço formado aqui entre a bexiga urinária e o reto, né? Então, o peritônio recobre aqui essas estruturas e forma esse pequeno espaço, né? Essa bolsa aqui chamada de escavação reto-vesical. E na mulher existem dois espaços. Então, a mesma coisa, o peritônio está aqui revestindo a superfície dessas vísceras pélvicas e formam dois espaços. Um anterior aqui entre a bexiga urinária e o útero, que é chamada de escavação vésico-uterina,
e um espaço posterior aqui entre o útero e o reto, que é a escavação reto-uterina. Voltando aqui à descrição anatômica da bexiga urinária, a gente tem essa ilustração de um corte sagital de uma pelve feminina. Então, aqui vocês estão vendo a bexiga urinária, útero e vagina, e aqui a porção final, né, do sistema digestório. Então, a gente está vendo aqui reto e canal anal. E aqui nós identificamos as partes de uma bexiga urinária do adulto. Então, normalmente a bexiga urinária possui um ápice, um corpo, um fundo e uma região mais inferior que é chamada de colo da bexiga urinária. O ápice aponta em direção à margem superior da sínfise púbica e se continua aqui anteriormente no ligamento umbilical mediano, que se estende lá até a região do umbigo. O fundo da bexiga é oposto à região do ápice da bexiga e forma, então, aqui a parede posterior desse órgão, né, o local que tem relações com órgãos genitais, tanto feminino quanto masculino, e também, né, na região do fundo ocorre, né, a chegada dos ureteres aqui na bexiga urinária. Esse espaço, nessa região entre o fundo e o ápice, é o corpo da bexiga, e o colo é aqui a porção mais inferior, que fica ao redor da abertura aqui inicial da uretra, que é o ósteo interno da uretra. Bom, a parede da bexiga urinária é formada principalmente por músculo liso, então ela é considerada um órgão muscular, e esse músculo da bexiga urinária pode ser chamado de músculo detrusor, que é um nome derivado do latim e que significa empurrar para baixo. O músculo detrusor consiste em 3 camadas de fibras musculares lisas, então existe uma camada longitudinal interna e uma externa, e entre elas, né, existe uma camada circular intermediária. Aqui é aquela mesma ilustração de vista posterior da bexiga urinária, com as fibras musculares aqui sendo representadas. E internamente, se a gente observa a superfície, né, da bexiga urinária, toda a mucosa dela apresenta várias pregas que vão se desaparecendo gradualmente conforme esse órgão vai se enchendo de urina. Então, aqui na vista anterior, a gente tem uma ilustração que representa essa vista interna aqui da bexiga urinária. Então, ela foi seccionada aqui e tracionada para mostrar esses aspectos da morfologia interna. Então, aqui não está tão nítido, né? Mas normalmente nós encontramos algumas pregas aqui quando esse órgão está vazio. E existem 3 orifícios aqui na região póstero e inferior da bexiga urinária. Esses 2 orifícios nós já vimos, que são os ósteos dos ureteres, direito e esquerdo. E aqui, inferiormente, existe o ósteo interno da uretra, que é a porção, então, inicial da uretra. Aqui, no caso, uma representação de uma uretra masculina, e eu sei disso porque ao redor aqui, né, dessa parte da uretra, nós temos a próstata. Estes orifícios aqui dos ureteres e da uretra limitam essa estrutura com formato triangular, que é chamado de trígono vesical ou trígono da bexiga. E entre essas aberturas, a mucosa apresenta-se muito mais lisa quando comparada, né, à mucosa das outras regiões aqui internamente na bexiga urinária. É importante mencionar para vocês também que nessa região aqui, ao redor do ósteo interno da uretra, existem fibras internas do músculo detrusor da bexiga urinária que formam um esfíncter, né, o esfíncter interno da uretra. Esse esfíncter e todo o músculo detrusor da bexiga estão envolvidos no fenômeno da micção. Esse esfíncter normalmente mantém a uretra fechada para evitar os vazamentos, né, da urina entre as micções. E esse esfíncter localizado aqui ainda tem uma importante função nos homens, porque ele acaba se contraindo durante a ejaculação, por exemplo, para evitar o refluxo de sêmen para a bexiga urinária e também, né, o esvaziamento da bexiga urinária juntamente com a ejaculação. Com relação à vascularização da bexiga urinária,
Ela é suprida principalmente por artérias vesicais superiores e inferiores, que são ramos das artérias ilíacas internas. E as veias que drenam a bexiga urinária formam um plexo venoso, o plexo venoso vesical, que drena esse sangue em direção às veias vesicais superiores e inferiores, que são tributárias também das veias ilíacas internas. Com relação à inervação da bexiga, esse mecanismo é bem complexo e certamente vocês terão um melhor detalhamento nas aulas de fisiologia. Mas de forma sucinta, o que eu posso já mencionar para vocês é que a inervação da bexiga é proveniente de plexos nervosos, como o plexo vesical e plexo hipogástrico inferior. E essa inervação da bexiga está envolvida, então, com o processo da micção. Então, o que acontece? Existem fibras sensitivas, que são fibras aferentes, que são estimuladas pela distensão do músculo detrusor da bexiga urinária e transmitem esses impulsos nervosos lá para o centro da micção, em segmentos sacrais da medula espinal. De forma reflexa, os impulsos das fibras parasimpáticas se propagam até a bexiga urinária, provocando o relaxamento do esfíncter interno, aqui da uretra, e a contração do músculo detrusor, o que resulta, então, no esvaziamento da bexiga urinária. Com o treinamento, nós aprendemos a suprimir esse reflexo quando a gente não tem o desejo de urinar naquele momento. E com relação à inervação simpática, é importante para a manutenção do tônus da bexiga urinária, e essa inervação simpática atua principalmente sobre os vasos sanguíneos da bexiga urinária. Bom, então aqui eu mencionei para vocês de maneira muito breve e simplificada essa inervação da bexiga urinária envolvida com o processo de micção, mas vou deixar para vocês entenderem os detalhes, então, dessa regulação nervosa, nesse mecanismo, nas aulas de fisiologia. Seguimos a descrição anatômica da uretra. A uretra constitui, então, o último segmento das vias urinárias e é considerada um tubo fibromuscular que conduz a urina da bexiga para o meio exterior. Vocês podem notar até por essa ilustração, essas secções sagitais, então, de uma pelve masculina e uma feminina, que a uretra apresenta diferenças entre os sexos, tanto na extensão quanto na função. Então, vejam que a uretra é muito mais longa no homem do que na mulher. E no homem, ela apresenta não somente a função de conduzir a urina para o meio exterior, mas também propicia a eliminação do sêmen ou líquido seminal durante a ejaculação. Aproveito também já para mencionar aqui para vocês que existem 2 esfíncteres musculares que envolvem a uretra para controlar a passagem de urina. Então, existe um esfíncter interno, que eu já comentei com vocês, que fica então localizado lá ao redor do ósteo interno da uretra e é formado então por músculo liso e involuntário. E existe também um esfíncter externo da uretra que é formado por músculos esqueléticos de controle voluntário e que circunda a uretra quando ela atravessa músculos profundos do períneo, que ficam nessa região aqui, no homem e aqui na mulher. Bom, seguimos com a descrição da uretra feminina. Então, ela é muito mais curta quando comparada à uretra masculina. Ela tem aproximadamente 4 centímetros e se estende aqui do ósteo interno da uretra, lá então, atravessando a parede da bexiga urinária, até a abertura externa, que é o ósteo externo da uretra, que fica localizado nessa região aqui, chamada de vestíbulo da vagina. Então, no vestíbulo da vagina, que é um espaço entre os lábios menores da mulher, existe essa pequena abertura aqui, que é, então, o ósteo externo da uretra. E aqui, posteriormente, vocês estão vendo uma abertura maior, então, que é o ósteo da vagina. Observem aqui na mulher que a uretra fica localizada posteriormente, à síntese púbica e aquele espaço retropúbico, e anteriormente à vagina.
Já a uretra masculina é muito mais longa, então ela tem aproximadamente 18 a 22 centímetros de comprimento e se estende, então, aqui do ósteo interno da uretra até o ósteo externo da uretra, que fica localizado nessa dilatação aqui distal do pênis, que é chamada de glande. Então, só relembrando, né, que a uretra masculina ela é importante para a micção e para a ejaculação. Então, ela serve de passagem para a urina e também proporciona a saída do sêmen durante a ejaculação. Por apresentar um trajeto longo, existem algumas partes da uretra masculina. Então, a uretra masculina inicialmente atravessa aqui a parede da bexiga urinária e essa primeira região aqui da uretra masculina é chamada de parte intramural. Em seguida, a uretra masculina atravessa o interior da próstata, que é essa estrutura aqui, né? É uma glândula anexa do sistema genital masculino. E quando atravessa essa região, a gente pode identificar essa parte prostática da uretra masculina. Em seguida, existe um trajeto bem curto aqui, que a uretra atravessa a musculatura profunda do períneo e também o assoalho da pelve masculina, e essa porção é chamada, então, de parte membranácea da uretra. E a porção mais longa da uretra atravessa, então, toda a extensão aqui do pênis, especificamente essa estrutura aqui erétil, que é chamada de corpo esponjoso, e, portanto, aqui nós temos a parte esponjosa da uretra. E, por fim, eu trouxe um resumo da vascularização da uretra feminina e uretra masculina. Então, em ambos os sexos, existe um suprimento arterial da uretra através de ramos das artérias vesicais inferiores e pudenda interna, que são ramos também lá da artéria ilíaca interna. E nas mulheres existem ainda alguns ramos da uretra feminina que são derivados da artéria vaginal. Com relação à drenagem venosa, existem plexos venosos tanto no homem quanto na mulher. Então, na mulher, né, ali próximo da uretra existe um plexo venoso vesical e no homem existe um plexo venoso prostático que conduz, então, esse sangue, né, drenando ele em direção às veias correspondentes. E para a gente resumir esse conteúdo da aula, então nós vimos hoje aspectos anatômicos das estruturas que constituem o sistema urinário, que é o sistema responsável pela formação, armazenamento e eliminação da urina. Então nós iniciamos a aula com a descrição anatômica dos rins, que são os órgãos responsáveis pela produção da urina. Então lembre-se que os rins, né, órgãos pares aqui, apresentam uma localização abdominal, né, muito próximo ali à parede posterior do abdômen, e inclusive são estruturas retroperitoneais. Nós vimos alguns aspectos da anatomia macroscópica e também alguns detalhes da anatomia interna desses rins. Os ureteres são estruturas, então, que conduzem a urina produzida pelos rins em direção à bexiga urinária. Ele apresenta uma localização abdômeno-pélvica. E nós vimos também na aula que existem algumas regiões de estreitamentos onde é possível, né, a deposição de cálculos no interior aqui dos ureteres. Seguimos então com a descrição anatômica da bexiga urinária, que é o órgão responsável pelo armazenamento temporário da urina. A bexiga é essencialmente muscular, então formada pelo músculo detrusor. Apresenta uma localização pélvica, né, no adulto quando apresenta-se vazia, e ela se expande até a cavidade abdominal quando se enche de urina. E está envolvida com o processo de micção, que será mais detalhado, né, e compreendido aí nas aulas de fisiologia. E por fim, foi descrita a anatomia da uretra, que é uma estrutura que conduz a urina da bexiga para o meio exterior. Existem algumas diferenças entre a uretra masculina e feminina. Então, em ambos os sexos, ela tem essa função de eliminar a urina, de escoar a urina para o exterior, mas no homem ela também apresenta uma função de passagem do sêmen durante a ejaculação. Aqui são as referências que foram utilizadas para essa aula, então as imagens, né, e o conteúdo foi todo baseado nesses livros de anatomia humana. Agradeço a atenção de vocês
e, se houver necessidade, podem entrar em contato para esclarecimento de dúvidas sobre essa nossa aula.